Oi, gente. Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro de 2015. 21, 22 ou 23 de outubro. Ai, ai. E eu já vi essa data hoje, porque são umas 6 da tarde, na verdade quase 7. É o horário de verão, por isso que tá claro ainda. E como nesse horário fica inviável eu dirigir para casa, porque o congestionamento é imenso. Ontem, por exemplo, eu estava no contrafluxo, né? Então eu saí de casa às 6 para chegar a uma aula às 7 na UNB, a Universidade de Brasília. E, gente, o congestionamento, ele ia lá da minha região, aí se estendia até a terceira ponte. Aí na terceira ponte tudo parado, antes da terceira ponte tudo parado, e aí tem uma via que eles chamam aqui, eu não sei se acho que é a Avenida das Nações, que ela passa por trás, ela pega uns clubes que ficam à beira do lago, né? É do lado de cá do Lago Paranoá, e passa também pela Vila Planalto. Então, assim, essa via também, porque ela liga com a terceira ponte, totalmente parada. Eu falei, nossa, essas pessoas, eu imaginei na hora, essas pessoas vão chegar em casa no mínimo 8 da noite. Isso que eu tava passando por elas umas 6 e alguma coisa, 6 e meia, sei lá, 6 e alguma coisa. Porque só para sair da Avenida do Sol, onde eu moro, como eu moro no último condomínio, leva tempo. E aí e isso que eu tava no contrafluxo, pra mim tava fluindo super tranquilo. E aquela profusão, aquele oceano de carros parados. Então, é o mesmo horário de agora. Eu não sou nem louca de tentar ir para casa. Então eu vou aproveitar, vou pegar um cineminha para dar uma espairecida. Porque eu confesso, não aconteceu nada na minha vida, tá tudo ótimo. Aliás, eu tive o meu último encontro terapêutico foi muito bacana, porque eu não sei se eu contei pra vocês, eu tava com 2 questões principais, né? Que era assim, eu tinha passado domingo hibernando, né? Tava na cama, em casa, sem fazer nada, não sei o quê. E aí comecei a pensar muito e fiquei com um primeiro medo que era assim, será que isso de eu ficar todos os domingos em casa, todos os fins de semana em casa, né? Dormindo, sem fazer nada, eu tirar esse dia para isso, né? Será que isso é só o cansaço da sobrecarga, da correria da semana, ou tem um traço depressivo, né? De comportamento depressivo? Essa era a primeira questão, que acabou me levando a uma segunda, que era assim, nossa, por que esse cansaço sobre-humano, né? De novo a questão da sobrecarga, e eu minto para mim mesma. Era a segunda questão, que era a seguinte, como que eu mentiria para mim mesma, né? Na verdade, essa questão ficou em aberto, porque a gente se deteve na primeira um pouco e chegamos à conclusão assim, não, na verdade, meus padrões mudaram muito, eu mudei muito, meus comportamentos mudaram, mas é como se o meu olhar não tivesse mudado ainda. Então, eu vejo determinadas coisas e acho que já é um problema, sabe? Assim, já fico desconfiada. Tipo assim, o que será que isso sinaliza? O que será que isso significa? Quando, na verdade, eu já amadureci e tenho vivido uma tranquilidade, uma paz, uma leveza, uma satisfação comigo mesma e com a minha vida, que me alçam a um outro patamar que eu não conhecia, né? Que é esse de viver realmente mais serenamente. E de repente esse comportamento, por exemplo, de ficar no mínimo um dia do fim de semana em casa, é apenas um hábito, é um simples hábito que eu desenvolvi e que hoje eu tenho um prazer também nisso, porque pra mim é um privilégio poder ficar em casa um dia na cama, sem fazer nada. E aí eu lembro do meu terapeuta perguntando assim, não, mas você sente vontade de fazer outras coisas, mas aí não tem energia, não consegue, mas assim, você até queria. Aí eu
Não, sinceramente, não. Eu queria estar na minha cama mesmo. Eu acho que se os 2 dias do fim de semana estiverem livres, em um deles, eu posso até querer, de repente, ia ser tão legal se a água mineral não ficasse tão lotada e eu conseguisse dar um mergulho na água mineral numa hora e na outra hora pegar um cineminha e encontrar amigas e isso e aquilo, né? Mas no outro dia eu quero ficar na cama, eu quero ficar em casa dormindo, aí acorda, ver um filminho, aí dorme, aí acorda, aí não sei o que. E até as cachorras entram nesse ritmo dessa preguicinha, gente, é incrível. Aí tá. Então essa primeira questão foi, né, melhor trabalhada, esclarecida, deixou de ser uma questão para mim. Aí a segunda, sobre mentir para mim mesma. Eu assumo muitos compromissos. E agora eu cheguei num momento em que, de novo, eu exagerei, eu extrapolei. Eu assumi tantos que eu tive que fazer uma lista, botar na ponta do lápis. E, gente, eu minto para mim mesma assim, da seguinte forma: não, amanhã eu vou sentar uma hora, eu vou fazer assim, um cronograma, vou com uma tabela, uma agenda, vou colocar lá tudo, que horário que eu vou me dedicar a quê e tal, e vou dar um gás. E a partir de amanhã eu vou começar a dar um gás. E vou produzir, vou fazer, vou estudar, e vou ler, e vou trabalhar, enfim, essas coisas. Só que é sempre amanhã, e amanhã, e amanhã, e eu não faço. Ou seja, gente, não é nem só por isso. É humanamente impossível dar conta de tudo que eu assumi. Não tem como, não dá, entendeu? E algumas coisas eu, sei lá, posso me converter em mero objeto decorativo, porque não é sobre-humano, entendeu? Seria sobre-humano, seria uma coisa, entendeu? Conseguir fazer tudo que eu assumi para fazer. E eu minto pra mim mesmo porque eu não encaro, entendeu? Eu não encarava, né, pelo menos. Aí esse fim de semana veio, né? Esse fim de semana tô lá, cabecinha funcionando, aí de repente... E dói, né? Que você fala, caraca, velho. Porque quem é que admite uma coisa da eu minto pra mim mesmo, né? Eu não vou dar conta, caraca, eu tô louca, como assim? Tô assumindo isso tudo, não, impossível. Não, a gente tem essa síndrome, né? E a nossa... Um dos traços dessa época é esse fazer, não, faço tudo, sou capaz de tudo, né? São os super competentes, né? E por aí vai. E a vida prioritariamente dedicada ao trabalho e tudo mais. Então você junta tudo isso num caldeirão, esses ingredientes todos, assumir, né, que não dá, que há limites, é quase como assumir fracassei. Entende? É muito difícil. É muito difícil. Mas eu vou ter que encarar mais ainda, porque eu vou ter que fazer cortes nessa agenda. Mas aí agora, então, eu tô vindo pegar um cineminha, gente, pra dar uma desanuviada, porque eu também fiquei tensa com outra coisa, que não de cunho privado, mas público, né? Essa repercussão, felizmente, né? Muita indignação em torno do caso da menininha de um programa de TV, competição em culinária, gastronomia, né? Que despertou os comentários assim mais esdrúxulos e inaceitáveis de um bando de... Eu me recuso a chamá-los de pedófilos. Não são pedófilos, porque não são doentes, são perversos, nojentos, sem nenhuma vergonha na cara, entendeu? Uns monstros. Safados são eles, entende? É isso, essa gente escrota, são só escrotos, né? Não é doença. Que se expressaram lá no Twitter, virou uma onda. E aí eu acho que tá sendo como que uma gota d'água, porque
as mulheres, nós mulheres estamos exaustas, fartas mesmo, sabe, de tanto abuso, porque soma a violência historicamente sofrida, a repressão, a opressão, tudo, com mais esses fatos novos no Congresso, essas aprovações, essas emendas, essas leis, essas propostas, aí junta tudo isso, entendeu? Por que não nos que... Olha só, a sensação que eu tenho é que os homens brasileiros hoje, talvez o que a gente tem que perguntar logo é: por que vocês não queimam logo a gente na fogueira, entendeu? Vocês vão, acendam logo 1 zilhão de fogueiras enfileiradas assim e tentem nos queimar nelas, porque não é possível, né? O que está acontecendo? Ou nos deixem em paz e produzam assim milhares e milhares e milhares e milhares de bonecas infláveis para vocês e vivam com elas, né, em paz, porque boneca inflável não tem vida própria, não questiona, não te obriga a rever seus comportamentos, alguns comportamentos, né, não te faz refletir, pensar, precisar ser um ser humano melhor, conviver. O outro, né, a diferença, sempre, qualquer outro, pode ser seu filho, seu pai, sua mãe, né, sempre a diferença, é necessário saber conviver com a diferença. Mas no caso do Brasil, e quando se fala de gênero, já chegou ao limite do intolerável, tá intolerável, não dá mais isso, tá virando uma guerra, né? E aí as mulheres explodiram hoje nas redes, né? Explodiram. Aí com essa hashtag também, né? Primeiro assédio, um monte pôs a boca no trombone. Tem pessoas que viveram histórias tão pesadas, tão perversas, tão inacreditáveis que acho que elas não teriam nem coragem de contá-las. Eu conheço algumas. Não convivo mais com elas, mas conheci. E por aí vai, né, gente? Eu tive uma amiga, eu perdi no tempo, assim, a gente nunca brigou, ela é uma querida. Foi violentada por um amigo do pai, dentro da casa dela. Ai, nossa, por aí vai. Era virgem, tá? Criança. Então, assim, por aí vai, né? Eu acho que hoje a gente, talvez em alguns casos, é preciso, as pessoas reclamam e rechaçam, nossa, mas por que tudo isso, esse movimento e tal, e taxa de agressiva, mas às vezes há um momento em que a reação tem que ser, sabe? Porque você não combate a violência ou alguns tipos de violência só com doçura e ideias, né? Vide confrontos necessários, porque não se acabou com o racismo, não se acabou com uma série de preconceitos, e agora a questão do machismo, eu acho que a gente vai ter que partir. As mulheres têm que, no mínimo, aprender defesa pessoal, dar porrada, descer a porrada, entendeu? E, se for necessário, lutar pela vida, entendeu? Assim, mas lutar mesmo e não deixarmos de ser vítimas, né? Vítimas da violência masculina, é o que eu tô dizendo. Não é que nós nos vitimizamos. O que nós nos vitimizemos. Não é nada, não é isso que eu tô dizendo. É que se, de repente, essa tem que ser também uma das providências, né? Porque é uma transformação radical que se exige, que essa situação exige. Para acabar com a coisificação da mulher, né? De enxergarem essa desumanização da mulher, essa coisificação, essa bestialização, essa humilhação, sujeição.
Bom, gente, vou lá. Muito grata, tchau.